Alô, amigo Sudaca! Mais um boletim da Copa Libertadores! Chegamos às oitavas de final, jogos de ida, mas depois da vinheta falaremos mais. Que jogos, amigos! Muita emoção, cenas fortes, mas vocês sabem que eu não posso passar as imagens aqui, senão levo strike. Mas antes peço pra vocês deixar o seu like, se inscreva no canal, toque na campainha, sempre que chegar um vídeo novo no Sudaca Brasil, você será alertado, beleza? Então vamos à minha opinião sobre cada jogo. Começamos com um jogo que abriu as oitavas de final entre Argentinos Júniors da Argentina e Fluminense, e uma cena que não sai da minha cabeça. A lesão horrorosa de Luciano Sanches, o zagueiro do Argentinos Júniors, após um pisão sem querer do lateral esquerdo Marcelo, do Fluminense. Bizarra a cena, né? E também comovente a cena do Marcelo chorando após o choque com o zagueiro argentino do Bicho. Se especula que em torno de um ano. Força e boa recuperação, Luciano Sanches, garoto ainda, tem muita cancha por vir. Sobre o jogo, o time de La Paternal dominou a partida, né? Teve mais o controle da bola, principalmente no primeiro tempo, e fez 1-0 com Ávalos, e foi merecido pelo que o Bicho jogou. Veio o segundo tempo e o Fluminense melhorou, acertou a marcação, se abriu mais pro jogo, né? E o Bicho perdeu alguns jogadores por lesão, né? Ávalos, o próprio Luciano Sanches, mas aos 76 minutos o goleiro Alexis Martins Arias, goleiro do Bicho, é expulso. E o Milito já tinha feito as substituições, acabou colocando o Heredia, o atacante, no gol. Aí era só o Fluminense pressionar nesses minutos finais pra tentar conseguir um empate. Custou pra chutar de fora, hein? Mas aí Samuel Xavier pegou na veia uma bola na entrada da área e empatou a partida. Ficou assim, tudo igual pro jogo de volta. O Fluminense vai ter que jogar muito mais do que jogou, viu? E o Argentinos vai ver como que vai recompor esse time aí com várias lesões. No jogo entre o Atlético Paranaense e o Bolívar, no Hernando Siles, lá em La Paz, o Furacão começou bem. O jogo era truncado no meio de campo, né? Os dois times com a marcação com uma linha média, forte marcação no meio de campo e tentando sair rápido pro ataque. A ideia de jogo era muito parecida dos dois. Mas quem fez isso primeiro foi o Atlético Paranaense. Fernandinho rouba a bola, estica a bola pro Vitor Roque, que vive grande fase, conduz 2, 3 marcadores, puxa toda a defesa do Bolívar pro lado direito, cruza e Eric faz 1-0 Atlético Paranaense. Mas logo depois era a vez do Bolívar apertar essa marcação, roubar a bola e Rony Fernandes empata a partida, logo aos 3 minutos. E aí aos 27 do primeiro tempo, mais uma roubada no meio de campo, transição rápida e o lateral direito Diego Bejarano faz 2-1 Bolívar. Veio o segundo tempo e a Academia Passinho melhor ainda, pressionando cada vez mais o Atlético Paranaense. Seja com chutes de fora da área, que faz muito bem, cruzamentos na área e muita pressão. Até que numa bela jogada pela esquerda, José Sagredo cruza e Rony Fernandes faz 3-1. O Furacão teve umas chances no contra-ataque, mas não deu. Bela vitória e convincente do Bolívar. O Atlético Paranaense jogou muito mal, mas o jogo vai ser duro lá em Curitiba. No jogo entre River Plate e Internacional no Monumental de Núñez, que jogo, amigo, e que atuação de Sérgio Rocher. Uma cena que se repetiu muito nessa Libertadores é o River Plate, campeão argentino nessa temporada já, pressionando e criando muitas chances de gol. E lógico, perdendo muitos gols. E foi assim no primeiro tempo. River Plate melhor, mas no último minuto, já nos descontos do primeiro tempo, cruzamento na área e Ener Valencia faz 1-0 Internacional. E olha que ele tinha tentado uma bicicleta antes. Por muito pouco não foi gol, hein? 1-0 Colorado e o Ener Valencia tem estrela, hein? Veio o segundo tempo e o River, uma pressão maior ainda, encurralou o Inter, criou diversas oportunidades. E aí que brilhou a estrela de Sérgio Rocher. Defendeu demais, um monstro. Mas as coisas começaram a mudar quando entrou Pablo Solari, o ex-Colo-Colo, entrou e já no primeiro lance, transição rápida pela direita, ele chuta cruzado e faz 1-1. E a pressão continuava. E Rocher fazendo defesa. Até que Solari, em mais uma transição bem feita pelo River, faz 2-1. O herói que saiu do banco. E ficou assim. O jogo tá aberto pro jogo do Beira-Rio, viu? Mas o Inter do Tchatchoudé vai ter que jogar muito mais do que jogou no Monumental. Era pra ter sido goleado, se não fosse o goleiro Rocher. Na quarta-feira, o Nacional de Montevideo recebeu o Boca Juniors no Parque Central e o jogo que prometia de camisas gigantes, o jogo foi sem emoção. Muito truncado, bem do estilo dos dois times nessa temporada. Teve alguém que procurou mais o gol, foi os bolseiros. Eles tiveram mais oportunidade. E até porque os chineses não encaixaram muito bem sua marcação e o Nacional conseguiu fazer transições e quase chegar ao gol. Esse quarteto, Zabala, Tressa, Colo Ramírez e Franco Fagundes, até que funcionou no primeiro tempo, mas sem tanta profundidade. O passe final errava. No segundo tempo, o Boca acertou a marcação e saiu um pouquinho mais pro jogo.
mas sem tanta contundência. Boca acreditando que vai resolver esse jogo lá na Bombonera, mas não fez uma grande partida. Se merecia um vencedor neste jogo, era o Nacional, os bolseiros. Mesmo assim, eu colocaria 1-0 no máximo. Já no jogo entre Deportivo Pereira e Independiente del Valle, no Hernán Ramírez Villegas, os Matecanhas e os Mata-Gigantes se espelharam na formação, num 3-5-2. Mas no futebol era diferente, né? No estilo de jogo foi diferente. O time equatoriano tinha mais posse de bola, o Deportivo Pereira era um time mais reativo e das bolas paradas. Só que o Del Valle teve dificuldade em encontrar espaço. O Pereira se defendeu muito bem, principalmente no primeiro tempo. E o Pereira se aproveitou justamente desses erros de saída de bola independente e fazia suas transições e foi mais perigoso. E foi assim o jogo até o primeiro tempo. No início do segundo tempo, mesma atuada, roubada de bola do Pereira, transição rápida e 1-0 Matecanhas. Belo cruzamento de Eiber Moreno e bela finalização de Danilo Santa Cruz, Paraguai. E o jogo foi nessa mesma atuada até o final, Independente Del Valle com dificuldade em criar e o Pereira se defendendo e saindo nos contra-ataques. Resumindo, um jogo aberto para a volta, um Del Valle pouco inspirado para atacar e um Deportivo Pereira muito bem aplicado taticamente. Lógico, diante das suas limitações. No jogo entre Atlético e Palmeiras, no Mineirão, a princípio era um choque entre dois gigantes do futebol brasileiro, mas que vivem fases diferentes. O Palmeiras ainda com a sua contundência, se recuperando de maus resultados, vem de 2 vitórias. E o Galo sem vencer com o Filipão e confirmando um Verdão muito bem aplicado e bem treinado, tá há muito tempo jogando junto, e um Atlético ainda tentando se encontrar com o Filipão. E lógico, bem desordenado. E desde o início da partida, o Palmeiras já tentando modificar, principalmente ganhando o meio de campo, tendo superioridade nessa marcação, conseguiu chegar ao gol aos 29 minutos, numa segunda bola que Rafael Veiga acerta o chute da grande área, numa segunda bola e faz 1-0 Palmeiras. Aí o jogo ficou a cara pro time do Abel Ferreira. Boa marcação, controlando os tempos e o Atlético sem lucidez para fazer essa transição. Dependendo muito da individualidade dos seus grandes jogadores, como Hulk, Paulinho, Pavon, mas até eles não estavam numa grande noite. Mas aí até o final do primeiro tempo, o Atlético ajustou a marcação, mas o Palmeiras já era superior, comandava as ações. Aí veio o segundo tempo e o jogo continuou a mesma atuada. E ficou assim até o final. E ficou bem claro no final da partida que esse time do Abel Ferreira é um time muito superior ao Atlético, principalmente na parte tática. 1-0 foi até pouco, porque o Palmeiras não forçou tanto. Mas estamos falando de 2 gigantes. Isso aqui é futebol. Mas se continuar assim, o Palmeiras terá estar com o pé nas quartas de final. No jogo entre Atlético Nacional de Medellín e Racing, na quinta-feira, jogo na Colômbia, que jogo, né? Principalmente no final. E vamos ser sinceros, tá aberto, mas os verdolagas têm vantagem. E olha que o time vive uma crise entre dirigentes, torcedores, teve a saída de Paulo Tuori, mas consegue achar o primeiro gol numa bola parada. Faz 1-0 com Zapata. E lembrando que, olha, não jogou Dolan Pavon, o seu melhor jogador até aqui nessa Libertadores. E o Racing respeitando muito o Atlético Nacional, sem propor muito o jogo, que é a ideia do Fernando Gago, mas muito truncado o jogo, os dois se respeitando muito. Chega o segundo tempo e numa transição muito rápida, logo no início, uma transição muito rápida pelo lado direito com Neider Moreno, cruza e Jefferson Duque faz 2-0 Atlético Nacional, sem assustar, muito mais certeiro o time dos verdolagas. Até aqui um belo resultado, mas aí tivemos o final elétrico. Cruzamento na área do Racing e Max Canteira, nova contratação do Atlético Nacional, ex-Maldonado, faz 3-0. Que belo resultado para ir para Argentina, né? Mas aí eu não sei o que aconteceu, parece que baixou o Atlético Nacional do primeiro semestre com muita insegurança na parte defensiva, e o Racing desconta com 2 gols de pênalti do Piove. Isso já no finalzinho, descontos, botando a academia no confronto, viva ainda. Mas aí no último lance da partida, um chutão, a bola acaba sobrando para Max Canteira, dá um balão no goleiro do Racing e faz 4-2 verdolagas. Golaço. Ufa, 4-2, mas é um bom resultado dos verdolagas. Flamengo e Olímpia. Antes de falar desse jogo que aconteceu no Maracanã, temos que lembrar de um episódio que influenciou nesse resultado aqui. No fim de semana, o Flamengo enfrentou o Atlético no Independência, em Belo Horizonte. Depois de ter virado a partida nos vestiários, o preparador físico do Flamengo, do staff do Sampaoli, brigou fisicamente com Pedro. O argentino chegou a agredir o atacante do Flamengo. Isso abalou a estrutura do Mengão. Jogadores descontentes com a atitude, inclusive se especulou que o Sampaoli poderia sair. Diante disso, colocou panos quentes, a situação ficou de boa, possivelmente Pedro deve sair, o preparador físico foi demitido e chegamos nesse clima tenso para esse jogo no Maracanã, que a princípio o Flamengo é muito superior ao Olímpia, que vem de um trabalho novo com o Tique Arce, que acaba de assumir o time há 3 semanas, depois do péssimo trabalho de Diego Aguirre, e Tique Arce conhece bem o futebol brasileiro, tanto é que fechou muito bem as linhas e os espaços para o Flamengo não jogar, e foi muito bem aplicado na parte defensiva em quase toda a partida do Olímpia.
e tentando em algumas bolas paradas ou contra-ataques. E um Flamengo pouco inspirado, não acelerou tanto o jogo como queria o Sampaoli e não encontrou os espaços, principalmente no primeiro tempo. Até conseguiu alguns lances isolados ali pela habilidade dos jogadores, mas não estava funcionando. Mas aí no início do segundo tempo, uma bela jogada individual do Gabigol, ele cruza e Bruno Henrique cabeceia e faz 1-0 Flamengo. O Flamengo até teve umas boas oportunidades depois disso, mas ficamos no 1-0. Não foi uma grande partida do Flamengo, mas conseguiu um resultado positivo para ir para o Paraguai. Já o Olímpia se fechou muito bem na sua proposta e até conseguiu levar um resultado compreensível para o Paraguai. Pessoal, tentei fazer um resumo rápido aqui desses jogos das oitavas de final, os jogos de ida, mais um boletim da Copa Libertadores. Semana que vem, na segunda-feira, temos uma live para comentar esses jogos de volta e na sexta que vem, um novo boletim falando sobre os vencedores dos jogos das oitavas de final. Um abraço, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.